Aí, vocês lembram aquela live que nós tava assistindo, povo, que tinha uns recap? Tinha uns recap. Tem um até que eu ia mostrar pra vocês. Esse daqui achei da hora pra caramba. Recap. Recap é melhor que assistir o filme. Sexta-feira 13. Esse Sexta-feira 13 é como? Vamos deixar ele na tora aqui pra nós ver em outras lives também. Sexta-feira 13. Game. Olá, amigos! Como estão? Problema se eu fizer barulho. Se eu não fizer barulho, não sei se ele consegue me ver. Mas se eu fizer, isso aqui é inútil. Eu nem vou pegar essa porra, velho. Sai, filha da puta! Corre! Errou! Nossa senhora, arma é cilada! Fecha a porta! Esse parece que dá menos medo um pouco. Aquele ali é muito realista, velho. Você é doido. Que isso? Que é muito mesmo, mocinho? Esses caras, eles são muito engraçadinhos. Olha a carinha dele. Dá um papo, MD. Fala tu. Papo reto mesmo, meu céu. Tá mais rindo mais do que o gordinho aqui. Por que seu óculos tá assim, mano? Meu óculos? É que só tinha esse o dia que eu fiz o story. Aí o story bagulho. Vamos ver isso aqui. Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje lhes trago Misery, Louca Obsessão, filme de 1990, baseado no livro homônimo de Stephen King. Antes de contar a história do filme, eu peço para que você deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Paul Sheldon é um famoso escritor de romances populares. Sua obra mais conhecida é a série de livros Misery, que conta a história de uma mulher chamada Misery Chastain, que vive várias aventuras no período vitoriano. No entanto, apesar do sucesso que Misery trouxe ao autor, tanto financeiro como em reconhecimento, ele ainda assim se sentia incomodado. Isso porque escrever esses livros populares de romance não era o que ele realmente queria fazer. Paul aspirava a produzir obras realmente engrandecedoras. Sabe o que isso daqui é da hora? É aquele tipo de filme que você nunca ia assistir na tua vida, porque não vai passar na televisão. É um filme antigo. E assim, decidido a escrever o que realmente lhe agradava, Paul vai para Silver Creek, no estado do Colorado. Após terminar o manuscrito deste que seria o romance que iniciaria sua nova fase como autor, Paul decide voltar para Nova York. Só que no meio do caminho ele acaba pegando uma terrível tempestade de neve, o que faz com que Paul perca o controle da direção. O carro é jogado para fora da pista. O escritor perde a consciência, mas alguém aparece para ajudá-lo. A pessoa abre a porta do carro com uma ferramenta e desse modo salva Paul de uma morte certa. Quando finalmente recobra a consciência... Olha a cara dessa mulher, já dá medo, velho. Paul se filme de terror psicológico, vocês curtem? Para com sua salvadora, uma mulher chamada Annie Wilkes, que diz ser enfermeira e também diz que é a fã número 1 do escritor. Ela toma vários cuidados para tratar os ferimentos de Paul. Ele estava bem machucado, possuía várias escoriações pelo corpo. Mas o verdadeiro problema eram suas duas pernas, que estavam com fraturas terríveis. É filme bizarro, né? Um filme meio bizarro, assim, que tipo... Ele é simples. Qualquer movimento dos membros inferiores causava uma dor excruciante no protagonista. Annie se encarrega de dar remédios para atenuar a dor de Paul. E logo surge uma dúvida no escritor. Por que ele está ali naquela casa e não num hospital? Annie diz que não pode levá-lo a um hospital porque as estradas estavam bloqueadas devido à nevasca. Também não tinha como fazer ligações, nem para a agente do Paul, nem seus familiares ou mesmo médicos, porque as linhas estavam mudas devido ao tempo. Ela, no entanto, tranquiliza o homem ao dizer que assim que o telefone voltar a funcionar, ou que o caminho estiver liberado, ela o levará ao hospital mais próximo. Como Paul desapareceu sem deixar notícias, a sua agente começa a ficar preocupada, e por isso ela ligou para o xerife Buster de Silver Creek. A princípio, o xerife acha que a agente apenas está se preocupando demais e afirma que Paul provavelmente está bem. Ainda assim, ele diz que irá verificar se algo aconteceu com o autor. Enquanto isso, Annie se mostrava uma pessoa bastante amável. Ela não só salvou a vida de Paul, como também estava cuidando muito bem dele. Annie havia notado o manuscrito nas coisas de Paul e perguntou a ele se podia lê-lo. Como forma de agradecê-la pela hospitalidade, Paul deixou. E aí começou o primeiro sinal de que algo estava errado, porque Annie não gostou do novo estilo de escrita do Paul. Ela achava que tinha muitos palavrões na história, não era como os belos e sensíveis livros de Misery.
Só que a forma como ela comunica isso é bem drástica. A mulher dá um ataque, mas ok, podia ser um episódio isolado, todo mundo tem seus maus momentos. Ainda assim, havia outros indícios de que Annie estava escondendo algo. Isso porque ela foi à cidade, onde inclusive comprou o mais recente volume da série Misery. E quando Paul perguntou a Annie se as estradas estavam boas, ela disse que só a estrada que dava acesso à cidade estava em boas condições, as outras continuavam interditadas. O escritor queria falar com sua agente e como o telefone de sua hospedeira estava mudo, Annie pediu para que Paul lhe desse o número da mulher, pois ela usaria o telefone da cidade para entrar em contato com ela. E Annie disse que falou com o agente de Paul e com um médico. O médico disse que ele ficaria bem, desde que não tivesse uma infecção e que assim que o tempo permitisse, seria enviada uma ambulância para pegá-lo. Ainda assim, isso foi o que Annie disse. Será que ela estava mentindo? Não tinha como saber. Outro sinal de que aquela mulher não batia bem da cabeça foi quando ela descobriu o que se passou com Misery no último livro da série. Como Paul queria começar uma nova carreira como escritor, ele se viu obrigado a acabar com a história de Misery de uma vez por todas e não deixar brechas para uma sequência. E assim, no último livro recentemente lançado, Misery morre no final. Annie ficou extremamente brava. Para ela, Paul era um homem muito ruim por ter matado Misery e diante disso ela dá um ataque. Em seu acesso de raiva, ela também revela que nunca ligou para ninguém. Médicos, família, nem sequer a agente do Paul. Absolutamente ninguém sabia que ele estava ali. Após dizer isso, a mulher sai com... Eu fico me colocando no lugar da pessoa, você imagina, velho? Que coisa bizarra. Seu carro e deixa Paul sozinho. O escritor sai da cama a fim de dar o fora dali, mas ele ainda estava muito ferido e não consegue ir muito longe. Nesse ponto, Paul foi considerado desaparecido e começaram a procurar por ele. Quando Annie finalmente volta, ela faz Paul agir de uma maneira que ele não queria. Annie o obriga a queimar o manuscrito que seria o começo da sua nova fase como escritor. Quando o autor reluta em fazer isso, Annie joga líquido inflamado sobre a cama dele, implicitamente sugerindo que haveria péssimas consequências se ele não fizesse o que ela dizia. Por fim, ele queima o manuscrito. Um dia passa um helicóptero de busca sobre a casa de Annie, mas a equipe de busca nem poderia imaginar que o homem que estavam procurando estava sob o poder dessa doida desvairada. Paul começa a guardar as pílulas de remédio que Annie lhe dá. Um plano começa a se desenhar em sua mente. Mas ele não é o único que tinha planos. Annie também tinha. Ela comprou uma máquina de escrever e ela esperava que Paul escrevesse um novo romance para corrigir o erro em seu último livro. Nesse novo livro, o autor deveria ressuscitar Misery, sem alternativas. Aí, ó, galera aí que tá vendo meus vídeos aí, ó. Exatamente vocês na live agora, mandando o que eu tenho que fazer. Que eu quero criar novas obras, né? Tô tentando criar novas obras, inclusive esses react. E a galera tá mandando eu fazer o que eu não quero. Tá vendo, gente? Fica a dica aí. Paul faz como ela pede, mas ele... Deixa eu ver um negócio aqui, caralho. Porra, tô só ignorando. É Chat Brasil. Ai, você, isso é chato. Tira que isso tá chato. Não vou tirar. Eu quero ver a Misery. Eu vou ver a Misery. Faz uma objeção apenas. Quanto ao papel... Isso porque o papel que Annie lhe trouxe borrava se passasse a mão sobre as letras. Ele pediu que Annie fosse à cidade pegar uma outra marca, uma que fosse melhor para escrever. Isso foi mais que suficiente para que sua fã número 1 desse outro de seus ataques. Debilitado como estava, Paul... Tô indo embora. Ela fez uma... Suficiente para que sua fã número 1 desse outro de seus ataques. Debilitado como estava, Paul tinha que calcular como falava com Annie para não irritá-la, ou ele iria sofrer muito. Ao menos isso tudo serviu para que Annie fosse à cidade em busca do novo papel. Nesse meio tempo, Paul foi deixado sozinho. Ele pegou uma presilha que havia caído no chão e com ela abriu a porta do quarto. Com acesso aos outros cômodos, a primeira coisa que ele faz é tentar usar o telefone. O objeto, no entanto, não funciona. Paul vai então até a despensa e pega uma cartela de remédios. E depois, quando chega à cozinha, tenta abrir a porta, mas isso não dá certo. O cara tá todo Paul nota fugido, que em cima da pia havia várias facas que ele poderia usar contra a vilã. Só que não dá tempo dele pegar a faca, porque ao longe é possível ouvir o som do carro da Annie chegando. O escritor se vê numa corrida desesperada para chegar ao quarto antes que Annie entre na casa, e ele consegue. A busca da polícia finalmente dá resultados. Após a neve diminuir um pouco, conseguem encontrar o carro do Paul. O policial responsável diz à imprensa que provavelmente Paul morreu soterrado na neve. Mas o xerife Buster tem uma opinião diferente. Ao ver as marcas de ferramenta na porta do carro, o xerife deduz que alguém deve ter tirado Paul de dentro do automóvel. O protagonista agora dá ação ao seu plano.
Paul tira a substância que havia dentro das cápsulas de remédio e as armazena numa folha de papel dobrada que era do seu caderno de notas. Após alguns contratempos, Paul começa a nova história de Misery em definitivo. De volta à investigação, vemos que o xerife Buster pega todos os volumes de Misery com a crença de que algo naquela história poderia lhe dar alguma luz em como resolver o caso do desaparecimento de Paul Sheldon. Sabe o que é da hora nesses filmes? Esse cara... Sempre tem um cara que tá imaginando, né? O que vai acontecer. Aí ele descobre todo o plano. Em vez dele chamar uma equipe, ele vai sozinho na casa e toma aquela marretada gostosa. Em como resolver o caso do desaparecimento de Paul Sheldon. Bobão, como ele estava contente com o começo do novo livro, Paul pede a ela para que faça um jantar especial para comemorar o retorno de Misery. Annie, obcecada como era por Paul, atende ao pedido e fica radiante. Mal ela sabia o que o escritor planejava. Lembra que o protagonista guardou as substâncias das pílulas num papel? Pois bem, Paul esperava drogar Annie e matá-la com uma alta dose daquela medicação. Com esse objetivo, ele consegue fazer com que ela saia da cozinha por um breve momento e despeja a solução no copo dela. Mas a sorte não estava a seu favor, porque quando eles iam beber o vinho, Annie derrubou sua porção de vinho sobre a mesa, isso junto com a risadinha de bosta, né? Desgraçada. Desgraçada. Eu gosto de ver a atuação. Olha a atuação do cara. Eles iam beber o vinho. Ó. Espanto seguido de riso falso. Annie derrubou sua porção de vinho sobre a mesa, isso junto com a solução que a mataria muito provavelmente. Paul fica estarrecido. O seu melhor plano para sair dali falhou. O tempo vai passando e o escritor continua na sua empreitada, escrevendo capítulo a capítulo o novo volume de Misery. Mas além disso, Paul também estava melhorando. Suas pernas e o resto do seu corpo já se recuperavam dos terríveis ferimentos. O que ficou claro para a Annie também, e isso para ela era mas aí o cara é burro, né, gente? O cara tá sendo sequestrado pela mulher maluca, né? Em vez dele fingir que ele tá doente, ele fica aqui na frente dela, só que ó. Tô de boa, galera. Tô ficando tranquilo, tá? Você tá me sequestrando aí, eu não consigo fugir, que eu tô com a perna machucada. Mas tô melhorando, beleza? Experimentos. O que ficou claro para a Annie também, e isso para ela era um empecilho. Paul ficar melhor significa que, inevitavelmente, ele a deixaria. Um dia ela aparece no quarto dele, bastante deprimida e com uma arma. Annie diz coisas que sugerem a Paul que aquilo não vai acabar nem um pouco bem. A vilã deixa a casa por um tempo. Esse ator aqui não fez o filme do... Sugerem a Paul que aquilo não vai acabar. Fuga de Alcatraz, não? Nem um pouco bem. A vilã deixa a casa por um tempo considerável e o protagonista aproveita essa oportunidade para deixar o quarto. Na sala, ele acha um livro de memórias da Annie que a conecta a vários assassinatos. Assassinatos de infantes no hospital em que trabalhava e também o assassinato do próprio marido, crimes dos quais a vilã conseguiu sair impune. Após descobrir esse segredo terrível, Paul se dirigiu à cozinha, onde pegou uma faca. Quando Annie se aproximasse de Paul, iria se surpreender com o que ele reservou para ela. Naquela mesma noite, Annie voltou, passou pelo quarto do protagonista, mas não entrou no recinto. Ok, será amanhã então, pensou Paul e dormiu tranquilo. Só que pela manhã, o cara me dorme. Annie aparece em frente a ele. O cara veio de falar, tô passando mal aqui. Toma, filha! De surpresa, ele aplica um sedativo que o faz dormir. Quando também, acorda, Annie diz que sabe que ele conseguiu deixar o quarto pelo menos 2 vezes. O que lhe deu a dica de que Paul saiu foi o seguinte: na primeira vez que o escritor deixou o quarto num dado momento, ele esbarrou no enfeite de pinguim ou conseguiu evitar que o objeto se quebrasse, mas quando o colocou de volta sobre a mesa, acabou por deixá-lo numa posição diferente da que ele originalmente estava. Annie notou isso, mas não tinha ideia de como Paul havia conseguido destrancar a porta. Após sedá-lo, ela revistou o quarto e achou a presilha que permitiu ao escritor sair do quarto e também a faca. Sim, a faca que Paul inutilmente tateava esperando encontrar embaixo do colchão. Era o fim de seus planos. Pior, haveria uma punição. Este é o único modo que posso assegurar que Paul não escape, pensou Annie. Ela pegou um pedaço de madeira que deixou como um encosto em cada um dos pés e com uma enorme Caralho, velho, que cena pesada. marreta, Annie despedaçou
ambos os pés de Paul, causando nele uma dor excruciante. Que ódio dessa mulher. O xerife Buster, lendo os livros de Paul Sheldon, achou uma frase particularmente interessante. Misery estava sendo julgada no tribunal e então disse: há uma justiça maior que a dos homens, eu serei julgada por Deus. E um dia o xerife vê Annie passando pela cidade e algo ressoa na mente dele. O xerife então vai até a biblioteca e lá procura o que se tinha de documentos sobre Annie Wilkes. E havia muita coisa. As acusações de que ela teria matado bebês no hospital em que trabalhava, por exemplo. E o mais curioso, diante da corte ela disse as exatas mesmas palavras que a personagem Misery disse ao ser julgada. Depois o xerife vai até um mercado da cidade e pergunta ao dono do estabelecimento se Annie comprou algo de diferente recentemente. O homem diz que sim, uma máquina de escrever e papel para escrita. A casa de Annie também não ficava muito longe do lugar onde Paul se acidentou e, pelo que o vendedor falou, ela era muito fã de Paul Sheldon, sempre comprava a primeira cópia quando saía um livro novo do autor. Tudo parece se encaixar e então o xerife decide fazer uma visita a Annie Wilkes. O escritor percebe o xerife se aproximando da casa e imediatamente aparece Annie e lhe aplica uma injeção para fazê-lo apagar. Quando vai conversar com o xerife, Annie consegue ludibriá-lo e fazer parecer que tudo está nos devidos conformes. O bobão vai sozinho. Meu Deus, é xerife, clássico, né? Annie consegue ludibriá-lo e fazer parecer que tudo está nos devidos conformes, até o ponto do xerife decidir ir embora. Mas quando estava de saída, ele ouve um barulho estranho. O barulho vinha do porão, onde Paul estava. Ele havia recobrado a consciência, embora estivesse confuso. Buster chega até onde o escritor estava, só que, imediatamente é baleado pelas costas por Annie. A vilã estava pronta para acabar com tudo. Ela sabia que com a morte do xerife, era uma questão de tempo até chegarem a ela. E assim, ela decidiu que iria matar Paul Sheldon e depois acabaria com sua própria vida. O escritor ainda assim consegue manipulá-la. Ele diz que entende que as coisas têm que acontecer como Annie diz, porém, antes de ela fazer o que tem que fazer, Paul pede para que ela lhe deixe ao menos terminar o livro. Falta pouco, afinal de contas. Seria possível terminar naquela mesma noite. Você não quer saber o que acontece no final, Annie? Annie aceita o acordo. Só que Paul havia escondido uma lata que continha um líquido inflamável dentro de sua calça. E após terminar o livro, ele pede para que Annie lhe traga as coisas que ele tradicionalmente tinha ao seu lado ao finalizar um livro. E Annie, sua maior fã, sabia o que era e atende o pedido de Paul Sheldon. Ela traz uma garrafa de vinho, um cigarro e um fósforo. Tudo que Paul Sheldon mais queria nesse mundo. Opa, mas em vez de um copo, dessa vez, Paul diz que precisará de 2, pois Annie irá brindar com ele nesse momento tão especial. Quando Annie busca o segundo copo, já tinha uma arma no bolso. Ela já tinha... Fabiano, vai tomar no seu cu. Porra, cara, toda hora, velho. Tô ficando puto já, velho. O cara tá desde cedo, velho. Vai embora, nossa, que ódio. O que ela não esperava é ao entrar no quarto ver Paul pronto para queimar todas as páginas do manuscrito de Misery, incluindo o final, que Annie ainda não leu e muito provavelmente nunca leria. A vilã cai em desespero quando Paul queima o manuscrito e corre para tentar apagar o fogo. Quando está agachada, Paul pega a máquina de escrever e joga ela com toda a força na cabeça de Annie. A mulher cai no chão, mas não morre imediatamente. Os dois lutam mais um pouco, até que, finalmente, o escritor consegue acabar com Annie de uma vez por todas. Passa-se um tempo, finalmente o escritor consegue acabar com Annie de uma vez por todas. Até que, finalmente, o escritor consegue acabar com Annie de uma vez por todas. Passa-se um tempo, Paul se recupera, embora tenha... Acabou o filme. Da hora, conseguiu matar a mulher. Tá louco, gente. É porque depois sai clipada fora de contexto, parece que eu fico chorando por chat. Mas vocês estão acompanhando, galera? Quem tá aqui na live, vocês estão acompanhando o chat enquanto eu tô vendo o filme que eu tô fazendo? Eu podia não estar fazendo live hoje, eu tô fazendo live. O chat tá fudendo meu psicológico, porque fica enchendo o saco. Aí eu falei isso no começo da live hoje, falei, gente, vou ficar mais tranquilinho hoje. Aí eu leio toda hora o Fabiano. Você tá se afundando, o que todos queriam. Você não tá com nada hoje. Pô, Fabiano, vai caçar um rum, vai apanhar café. Caralho, que chato.